Você sabia que nós temos uma forma de nos alimentar que a gente acaba repetindo e isso gera um padrão? Tem pessoas que precisam comer muito volume, tem pessoas que precisam comer numa frequência maior e tem aquelas pessoas que precisam comer sempre que tem algum tipo de emoção, sendo ela positiva ou sendo ela negativa. Nesse episódio, eu vou discorrer sobre o que chamamos de fenótipos do comportamento alimentar, como os hábitos definem como que a gente se alimenta na maior parte do tempo. Vem aprender e descubra o seu. Isso pode te ajudar na sua estratégia nutricional em relação à sua saúde. Você já parou para pensar por que as pessoas se alimentam de forma diferente? Tem pessoas que precisam comer grandes volumes, encher o prato. Tem pessoas que precisam comer com uma frequência aumentada, aquelas que a gente chama de beliscadoras, que toda hora está buscando alguma coisinha para mastigar. Tem aquelas pessoas que comem de acordo com as suas emoções, sendo elas boas ou más. Esse modelo de comportamento nós chamamos de fenótipo alimentar. Não é um defeito e cada pessoa vai ter um tipo de comportamento alimentar que se repete, dependendo dos seus hábitos, das suas preferências, de como ela foi acostumada ao longo da vida. Então, existem 4 tipos principais de fenótipos alimentares que eu vou tentar descrever aqui para que vocês tentem identificar o de vocês. E por que isso é importante? Para poder alinhar qual é a melhor estratégia em relação à orientação nutricional para você. Por isso que nenhuma dieta funciona para todo mundo, porque as pessoas se alimentam de forma diferente. Então vamos lá. O primeiro fenótipo a gente chama de cérebro faminto. Quem tem esse tipo de fenótipo é aquela pessoa que precisa encher o prato. Às vezes ela nem faz muitas refeições por dia, mas ela precisa ter aquela sensação de estômago cheio, de estar completamente saciada. Então, às vezes ela vai fazer somente as 3 refeições principais, mas em grandes volumes. Depois, a gente tem o que chamamos de intestino faminto. É aquela pessoa que não precisa de grandes volumes, mas precisa de uma grande frequência. Parece que o que ela come já esvazia rapidinho e ela precisa, de novo, de ter alguma coisa ali no estômago ou no intestino. Então, é aquela pessoa que está o tempo todo buscando alguma coisa para poder se alimentar, ter alguma coisa na boca, ter aquela sensação mais de mastigar mesmo. E depois temos a pessoa que come as suas emoções, é o famoso comer emocional. Essas emoções podem ser emoções boas, por alegria, comemoração, celebração, e também as emoções não tão boas ou más, tristeza, frustração, melancolia. E isso independe da qualidade, ela vai comer sempre. Por quê? Porque a gente sempre tem algum tipo de emoção. E por fim, tem aquele transtorno que já é compulsivo, que não tem a ver com qualidade, mas sim com quantidade. Então, é aquela pessoa que come completamente desordenado. Nada combina com nada, mas ela precisa de grandes volumes, de grandes frequências e muitas vezes associado às emoções. Então, temos aqui 4 tipos de fenótipos principais que você pode, inclusive, ter mais de um ou ser circunstancialmente mais próximo de um determinado modelo. Por que isso é importante? Porque quando você vem ao médico e a gente discorre sobre isso, na prescrição da dieta, é importante que a gente respeite. Então, aquela pessoa que precisa fazer mais refeições, a dieta dela tem que ser mais fracionada ao longo do dia, com alimentos saudáveis, respeitando o balanço calórico, as necessidades nutricionais individuais, mas com um fracionamento maior. Aquela pessoa que às vezes nem está acostumada a comer tantas vezes, você acaba quebrando a rotina se colocar uma refeição no momento que ela não está acostumada a fazer. Já o comer emocional, muitas vezes ele precisa de uma ajuda, terapia cognitivo-comportamental ou mesmo um suporte psicológico ou psiquiátrico para que
tenha êxito aí como um todo. E já a compulsão alimentar, ela é um diagnóstico essencialmente psiquiátrico. Então, nesses casos, há necessidade sim do tratamento medicamentoso, porque muitas vezes há um desequilíbrio orgânico entre os neurotransmissores e isso precisa ser a base para que a dieta venha a contemplar depois as necessidades reais dessa pessoa. Então, esses são os 4 fenótipos principais: cérebro faminto, intestino faminto, comer emocional e compulsão alimentar. Existem ainda alguns subfenótipos, subclassificações, que têm a ver com como a gente se habitua. Então, pode ser que você se identifique. O comer hedônico é aquele comer por prazer. O que quer dizer isso? Às vezes é confundido com o exagero e com a compulsão, mas a diferença principal é que ele não tem essa questão da qualidade. Você come o que você gosta, aquilo que te traz boas lembranças, aquilo que você tem a sensação imediata de bem-estar. Então, enquanto lá na compulsão você come qualquer coisa, mesmo que não combine, no comer hedônico você come muito daquilo que você gosta. Então, por exemplo, você passa na porta da padaria que tem aquele cheiro de pão fresquinho. Se você é uma pessoa que gosta muito de pão, você entra, compra o pão, às vezes numa quantidade maior do que você comeria. Você vai a uma festa de criança e tem aquela mesa de docinhos de brigadeiros apetitosos. Você come mais do que estaria habituado ou mais do que você mataria a sua vontade. Então, esse é o comer hedônico. A pessoa se preocupa com detalhes. Se aquele alimento ele está bem feito, se ele está bem apresentado, se ele está bem acabado. Então, isso tudo tem a ver com o se agradar. É aquele mimo para você. E a comida ela pode ter essa função, sim. Depois, a gente tem o comer hiperfágico, que tem a ver com o volume. Como eu expliquei lá no cérebro faminto, é fazer pratão mesmo. Mas tem gente que faz pratões várias vezes ao dia. Então, o hiperfágico, hiperfagia, comer muito, muito volume. Depois temos o beliscador, que tem a ver com frequência. Então, às vezes o volume não é tão grande, mas a frequência é muito alta. Por exemplo, eu dou o exemplo da famosa mentalidade biscoitinho. É a pessoa que está toda hora no café, o cafezinho com o biscoitinho. E aí, realmente, ela vai sentir aquela necessidade de repetir, porque o efeito do carboidrato, o efeito do açúcar no sangue, ele acontece e ele é rápido. Então, daqui a pouco você tem aquele rebote de querer repetir aquela sensação. Então, isso tem a ver com o perfil beliscador. Às vezes as pessoas mastigam, estão sempre chupando chicletes, buscando uma bala, tem alguma coisa ali na gaveta, tem medo de passar fome. Então, esse é tipicamente desse perfil beliscador. Já falamos um pouco da compulsão, tem a ver com volume e frequência e não é seletivo, ou seja, não tem nenhum critério de qualidade. Às vezes mistura coisas que não combinam, é feijão com banana e bate no liquidificador. E tem a ver também com medidas purgativas. Vem a culpa em seguida e a pessoa às vezes tenta compensar. Ou usa laxante, ou usa alguma coisa que vai induzir vômito, ou tenta compensar, por exemplo, com exercício físico e se mata na academia porque teve aquele período de exagero. Em relação à compulsão, quando é um diagnóstico psiquiátrico, a frequência dos episódios conta. Então, não é aquela pessoa que uma vez por semana exagerou porque foi a uma festinha e comeu salgadinho e comeu docinho e sentiu que tinha exagerado e que teve um comer compulsivo. Não, isso é exagero. A compulsão alimentar psiquiátrica, que é um transtorno, ela precisa se repetir algumas vezes por semana, ter essa sensação de culpa e essa necessidade purgativa, ou seja, compensatória logo em seguida. Por fim, a quinta subclassificação de fenótipo do comportamento alimentar é o comer desorganizado. Esse tem a ver especificamente com horários. Então, aquelas pessoas que fazem jejuns prolongados, isso sem entrar no mérito se é jejum intermitente ou não, mas
prolonga um tempo em jejum ou não tem os horários certos para se alimentar, isso acaba, no final das contas, comprometendo tanto qualidade quanto quantidade. Muitas vezes a pessoa que fica muito tempo sem comer, ela se permite uma refeição de pior qualidade e às vezes acaba aumentando a quantidade, porque realmente ou tem aquela sensação de fome ou tem essa premissa de que, por ter ficado muito tempo sem comer, muitas vezes pode comer uma quantidade maior. Então, finalizando, todas essas classificações, fenótipos e subclassificações, lembrando que você pode apresentar mais de uma. Você tem um dominante, pode ter um segundo dominante, mas a maior parte das pessoas vai se identificar com algum desses tipos de comportamento. E quando que eles se tornam patológicos? Quando trazem repercussões para a sua vida, para o seu dia a dia. Quando eles geram os famosos distúrbios alimentares. Anorexia, bulimia, compulsão e as questões relacionadas à hiper ou hiponutrição, que seriam a obesidade ou o baixo peso patológico, que levaria ao comprometimento das suas funções. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima!